Olá, boa noite. Temer faz nova ofensiva para aprovar a reforma da Previdência. A agenda hoje foi dedicada a empresários e o presidente já admite votar a matéria só no ano que vem. No Congresso, o futuro articulador político do governo apresenta relatório final da CPI da JBS. Carlos Marum pede um indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Presidente do DEM se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Senador Agripino Maia é acusado de receber propina da OAS em obra de estádio para a Copa. E foi marcado para janeiro o julgamento de recurso de Lula, no caso do Triplex. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí, surgem os problemas com a osteoporose. Por isso, você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran, você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? E saneamento básico também. Tipo água para beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. No Todo Seu de hoje, você vai ver como novas cores podem mudar o ambiente. Na gastronomia, sabores italianos com toque contemporâneo. Quem canta pra gente? Aline Muniz, que levanta a bandeira do pop brasileiro. Pra que ficar sozinho, pra que sem carinho, pra que sem um amorzinho, pra quê? Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Em evento do setor do agronegócio, o presidente Michel Temer volta a fazer discurso pela reforma da Previdência e diz que quem vota contra é favorável aos privilégios, mas já admite votar a matéria no ano que vem. Nesta manhã, ele aproveitou a posse da diretoria executiva da Confederação de Agricultura e Pecuária, CNA, para cobrar parlamentares que se posicionam contra as mudanças. Eu não voto a reforma da Previdência porque ela alcança os servidores públicos que ganham mais de R$ 5.330, que é
o teto da Previdência Social. Quando eu tiver que dar explicações para dizer eu voto contra a Previdência, eu voto a favor daqueles que, no Brasil, lamento dizê-lo, são privilegiados ou utilizam-se de certas demasias do nosso sistema. O presidente defendeu a proposta e chamou de inverdades os argumentos que dizem que ela vai afetar trabalhadores rurais, idosos e deficientes. A proposta de emenda à Constituição com a reforma da Previdência tem que ser votada em 2 turnos no plenário da Câmara para depois seguir para o Senado. A ideia do governo era aprovar a primeira etapa ainda antes do recesso parlamentar, ou seja, na semana que vem. Mas hoje o presidente Michel Temer admitiu que caso o governo perceba que não vai alcançar o número de votos necessários, a nova data será definida em fevereiro. Temer conversou com jornalistas no Palácio do Itamaraty após almoço com o presidente da Macedônia. Mais tarde, no lançamento de um selo que vai premiar empresas do setor agrícola pelas boas práticas de gestão, voltou a defender a votação ainda neste ano, para evitar o calendário eleitoral de 2018. O candidato vai ter que dizer qual é a posição dele em relação à Previdência Social. Ora bem, se é assim, é melhor resolver isto logo. Após a cerimônia, o presidente teve um encontro com dirigentes do comércio e da indústria. E a pauta, mais uma vez, foi a reforma da Previdência. Se não conseguir votar a Previdência, ou se reprovar o sistema previdenciário, é possível que a economia sinta os efeitos negativamente. E sentir efeitos negativamente significa eliminação de postos de trabalho. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, vai julgar recurso do ex-presidente Lula, no caso do Triplex, em 24 de janeiro. O petista foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão. Lula é acusado de ser o real proprietário do imóvel. Para o Ministério Público, a entrega do triplex em Guarujá seria a propina da OAS ao ex-presidente em troca de favores na Petrobras. A decisão do TRF definirá se Lula pode ou não ser candidato nas eleições de 2018. Se a condenação for mantida, o petista fica inelegível e o cenário eleitoral pode ter alteração. Lula nega as acusações. Em nota, o advogado Cristiano Zanin Martins, que representa o petista, disse que não há provas contra Lula e que espera o resultado de um pedido de informações encaminhado à presidência do TRF sobre a celeridade do processo. O deputado Carlos Marum, do PMDB, apresentou o relatório final da CPI da JBS Friboi, em que pede o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O relator Carlos Marum pede o indiciamento do ex-procurador-geral por prevaricação, abuso de autoridade e incitação à subversão da ordem política, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O deputado pede ainda o indiciamento de Eduardo Pelela, ex-chefe de gabinete de Janot. Carlos Marum é fiel aliado de Temer e é da tropa de choque do presidente na Câmara. Na quinta-feira, ele assume a articulação política do Planalto, no lugar de Antônio Embaçaí, do PSDB. Marum se tornou conhecido ao fazer em várias ocasiões a defesa pública do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de criticar Janot pelo fato do ex-procurador apresentar 2 denúncias contra Temer. Para o relator, Janot trabalhou pela queda do presidente da República. É óbvio que um procurador-geral da República, para fazer uma denúncia contra o presidente da República, tem que ter cautela. Pode até fazer, mas tem que ter cautela, porque as consequências são imensas. Ele não teve essa cautela. Agora o relatório de Marum deve ser votado amanhã pela CPI. Depois, o texto segue para a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge pode ou não acatar as sugestões. Além de Janot, também é alvo de Carlos Marum o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo e responsável por homologar a delação dos irmãos Batista. Sem citar o nome do ministro, o deputado pede que a Polícia Federal investigue a atuação de Ricardo Sound, da JBS Friboi. Ele quer apuração sobre visitas do Executivo a senadores entre 2014 e 2016, para pedir apoio dos parlamentares a pretendentes a ocupar a vaga no STF.
A solicitação tem a ver com o boato de que, quando foi indicado pela presidente Dilma, Fachin teria pedido ajuda do empresário Joesley Batista para viabilizar a indicação ao Supremo. O ministro nega. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, diz que vai ao STF contra a decisão de Marum pedir o indiciamento de Janot. Representarei na Procuradoria-Geral da República contra o senhor Carlos Marum e contra os membros da CPI pelo mesmo constrangimento ilegal. Aqueles que querem ver a impunidade triunfar não passarão. E a quebra do sigilo telefônico de Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS, revelou que ele fez 5 ligações para telefones celulares da vice-presidência da República ao longo de 2016, período em que o cargo de vice era ocupado por Michel Temer. Uma das ligações foi feita no dia 11 de maio de 2016, véspera da abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. A quebra de sigilo de Saldi, a que a revista Época teve acesso, está em poder da CPI da JBS. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Às vésperas de assumir o posto de ministro, Carlos Marum, o novo coordenador político do governo de Michel Temer, concluiu o relatório final da CPI da JBS. O texto revela que a CPI teve 2 objetivos: inocentar o presidente da República e avacalhar o já achincalhado Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Marum sustenta que Temer, seu novo chefe, é uma imaculada criatura que sofreu acusações infundadas de Rodrigo Janot, um ex-procurador-geral que se juntou a criminosos para derrubar o presidente. Marum enaltece o investigado e sugere o indiciamento de investigadores e delatores. Seu relatório é inútil e ofensivo. O texto é inútil porque as esquisitices que aponta já são conhecidas. Há inquéritos e processos em andamento. A imunidade concedida à turma da JBS já foi revogada. Os delatores estão em cana. O relatório é ofensivo porque desmerece a inteligência da plateia ao ignorar 3 fatos. 1. A voz de Temer soou no grampo do Jaburu. 2. O presidente indicou um preposto a Joesley Batista. 3. Seu indicado recebeu uma mala da JBS com propina de R$500 mil. Moral da história: em terra de cego, quem não tem olhos para dizer numa CPI que o rei está nu, vira ministro de Estado. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu para a Polícia Federal investigar vazamentos em acordos de delação premiada em negociação no órgão. Segundo reportagem do jornal O Globo, desde que assumiu o cargo há 3 meses, Dodge já encaminhou à Polícia Federal 5 pedidos de abertura de inquéritos para investigar delações que estão em negociação ou já foram fechadas pela PGR e estão sob sigilo. A Procuradora-Geral da República afirmou que já ordenou a interrupção de uma das negociações em razão de vazamento. Segundo a Raquel Dodge, não há ilegalidade na PGR nessas ações solicitadas por ela. Eu tenho trabalhado a questão da colaboração premiada, como dos acordos de leniência, nos limites que a Lei 2.850, no tocante ao instrumento da colaboração premiada, regula. Comunicações, notícias de vazamento, eu tenho levado com a seriedade necessária, a seriedade que a lei exige, e para todos os casos que chegaram ao meu conhecimento, eu já determinei e requisitei a instauração da investigação adequada pela Polícia Federal. Estudo realizado pela Fundação Abrinq com dados de vários órgãos federais aponta que o número de assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil dobrou nos últimos 15 anos, chegando a 30 homicídios por dia. De acordo com a Fundação Abrinq, em 1990 o Brasil tinha 5.000 assassinatos de crianças e adolescentes com até 19 anos, mas em 2015 esse número saltou para 10.900 mortes anuais. O indicador aponta que a cada 6 homicídios registrados no Brasil, ao menos um é de jovens com até 19 anos. São pelo menos 30 assassinatos de crianças e adolescentes por dia no país, o que dá uma média de uma morte a cada 48 minutos, segundo o estudo. A maioria das vítimas é de negros e pobres em situação de risco e vulnerabilidade social. O estado com o maior percentual de crimes contra adolescentes para cada grupo de 100.000 habitantes é Alagoas, que até 2015 registrou 36 homicídios a cada 100.000 pessoas, seguido pelo Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará, com 31 crimes por 100.000.
São Paulo aparece com o menor percentual de mortes de crianças e adolescentes, com 7,2 crimes a cada grupo de 100 mil pessoas, seguido por Santa Catarina, Acre, Mato Grosso do Sul e Piauí, que tem 12 homicídios de jovens de até 19 anos para cada 100 mil habitantes. Segundo a Fundação Abrinq, os números deixam o país cada vez mais distante da Agenda 2030, um acordo de objetivos de desenvolvimento sustentável assumido na Organização das Nações Unidas, a ONU, por 193 países, inclusive o Brasil. Hoje, a Câmara Municipal aprovou o nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva para viaduto de São Paulo. O local original do projeto era em um bairro nobre e foi trocado pela periferia da Zona Sul. Outros 19 projetos de nomes de ruas seguem para a sanção do prefeito João Dória, do PSDB. A definição que antes daria o nome da falecida ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, para uma avenida na Chácara Santo Antônio, agora vai para um viaduto, ainda em construção, na Zona Sul, que começa na estrada do Boi-Mirim e termina na Avenida Luiz Guxiquem, nome do ex-deputado federal e ex-ministro do PT, morto em 2013. O texto só foi aprovado após a mudança do local da homenagem pelos vereadores. Um outro projeto de lei, este a ser aprovado em segunda votação, é o da Praça da Sé, que também deve ter o nome alterado para Praça da Sé Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, uma homenagem ao sacerdote que foi arcebispo de São Paulo de 1970 a 1998. Outros 35 textos passam pela primeira discussão. Foi aberta aqui em São Paulo a exposição de presépios do Santuário de São Francisco, que comemora 370 anos de fundação. Parafusos, molas e até uma boca de fogão são usados para contar uma história antiga. A interpretação de diferentes artistas de vários lugares do mundo sobre um acontecimento único, o nascimento de Jesus. Tantos lugares para ele nascer, em castelos, né? Ele nasceu na manjedoura, dando exemplo para todos nós, né? Que é a simplicidade, a felicidade está no coração, não está no lugar. A Graciane tirou foto de cada um deles e vai mandar para a mãe, que mora no Pará. O de papel eu acho mais bonito, porque com os detalhes, eles fizeram uns detalhes assim. Tem presépios feitos de pedra, papel e até madeira. A exposição já acontece há 28 anos e atrai muitos fiéis para o centro da cidade. Pelo menos 30 conjuntos de presépios de mais de 20 países como Itália, Alemanha e Angola estão expostos. Ver a ideia de cada país expressando a mesma ideia, né? A mesma crença, é bem legal isso daí. Estou encantada com a preciosidade de detalhes, a riqueza, né, de informação, a expressão também. Esse ano, o Convento e Santuário São Francisco comemora 370 anos de sua fundação e por isso a exposição está mais especial. São Francisco de Assis foi o primeiro a montar um presépio nos moldes que conhecemos hoje. São Francisco, então, queria sentir esse grande mistério de um Deus, né, que deixa a sua divindade e na sua divindade assume nossa humanidade. Então, Deus que se faz pequeno, humilde, bebê, num coxo, numa estrebaria, numa manjedoura, né? Uma das obras em destaque é a reprodução da cidade de Assis, na Itália. Com 43 peças feitas de argila e resina, a obra retrata a cidade onde o santo viveu. A família sagrada, o menino Jesus, os 3 reis magos e os animais estão presentes em todas as obras. São mais de 300 peças que fazem parte do acervo franciscano. Para o artista plástico Rafael Herrera, que foi o responsável por montar a exposição, a fé se encontra em todos os trabalhos. Essa época do ano é o encerramento de um ciclo, tá? E eu vejo a reação das pessoas. Quando elas chegam aqui, elas se esquecem os problemas, as dificuldades que passaram durante o ano todo, né? E eu vejo que a fé, ela se sobrepõe. A exposição fica no Santuário do Largo São Francisco, no centro de São Paulo, até o dia 7 de janeiro. É aberta de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, no domingo, das 8 da manhã até a 1.
a entrada é de graça. Como previsto, o tempo fechou hoje e as temperaturas não subiram muito. E será que volta a esquentar amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O dia começa com temperaturas mais amenas e muita nebulosidade. Mas ainda no decorrer da manhã, o tempo abre e as temperaturas disparam. Olha como vai esquentar nesses próximos dias por aqui. Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde já de 28 graus. Na quinta faz até 30 graus à tarde e esquenta mais ainda na sexta-feira com máxima prevista na casa dos 32 graus, sem expectativa de chuvas por aqui. Em desdobramento da Lava Jato, o presidente do DEM, senador Agripino Maia, se tornou réu no Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agripino Maia teria recebido na conta pessoal mais de R$654 mil entre 2012 e 2014 da construtora OAS. A pedido do senador, a empreiteira também teria doado R$250 mil ao DEM em troca de favores de Agripino. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o presidente do DEM teria ajudado a OAS a destravar repasses do BNDES para construir a Arena das Dunas, estádio para a Copa do Mundo em Natal. Segundo a investigação, o recebimento das vantagens ilícitas se deu tanto por meio de doações eleitorais oficiais, que foram direcionadas ao diretório, como por meio de repasses em espécie e também por contas de familiares de Agripino Maia. A investigação se baseou no resultado da análise de mensagens de texto extraídas do celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, bem como nas informações colhidas na delação premiada do doleiro Alberto Youssef. O senador Agripino Maia nega as acusações e diz que a denúncia não mostra nenhum indício de recebimento de propina. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A decisão por 4-1 da primeira turma do Supremo, chamando o Zé Agripino Maia como réu, é uma espécie de combo da corrupção. Primeiro, corrupção não é de esquerda, não é de direita, não é de governo, de oposição. Reúne tudo, o espectro político e o espectro ideológico em atividade no Brasil. Depois, atinge também famílias tradicionalíssimas. O Maia é de uma família de grandes políticos, governadores da Paraíba, do Rio Grande do Norte, o pai, o tio, etc. A questão ainda é que ela envolve a construção de arenas para a Copa. No caso, a Arena Dunas, lá de Natal, capital do estado, para o qual o senhor ex-ministro, presidente nacional do DEM, se candidatou para governar, perdendo para o Robson Farias, né, a eleição. Pois então, é aquela história da Copa do Mundo, né? Gastou o dinheiro do povo, realizou os jogos e hoje as arenas são elefantes brancos. No caso da de Natal, fica esse exemplo terrível, né? O dinheiro foi jogado no lixo e no bolso do chefete político local. É o Brasil, gente. Pois bem, eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em pé. E eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma boa noite, muito obrigado pela sua companhia e fica agora com Rony Vono, todo seu. Até amanhã. Aprenda a fazer uma bela massa carbonara com o chefe Alan no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, todo seu.